Ka'aru Yamadu Aisatat Tekoat mau Tiramo Bueru Tekoat Yamadu Tekoat mau Tiramo Bueru Nimba Tekatu. Nosso pai Tupã, nossa mãe Tamani, o Tauro, Yorubá, Tecoá. Então, saudações para todas, né? E eu agradeço por terem me convidado para o professor Salomão, que me convidou. Quem deveria estar aqui era a Márcia Waina Cambeba. E por causa da agenda ela não pôde estar e me passou essa missão que é impossível substituir o Márcia Cambeba. Mas a gente está aqui para fazer uma conversa em nome dos nossos ancestrais, em nome do sangue dos nossos ancestrais que foram derramados nessa terra pela qual andamos, para que nós não nos perdêssemos na história, para que nós não nos perdêssemos, não nos tornássemos órfãos culturalmente. E é um privilégio muito grande carregar essa história desde o parente asteca, maia, inca. E o meu povo, Tembé, Teneterrara, filho de Teneterrara, neto de Tupi, filho de Inca, irmão de Guarani, e por todos os seus descendentes, nos levantamos para trazer essa história ao conhecimento, porque a história foi muito malvada conosco. A história, ela foi contada de uma forma cheia de falhas, e essas falhas geraram perguntas. Essas perguntas exigem respostas, mas quando as respostas são dadas segundo os historiadores, segundo os antropólogos, segundo aqueles que tomaram a posse de dizer foi assim, é assim, aí essas respostas não combinam com o comportamento, não combinam com a nossa prática diária. Parece que essa história é de outro canto. Mas o ano de 1494, antes de 1500, dia 7 de julho, os inimigos internacionais, Espanha e Portugal, estavam brigando entre si pelo domínio do mercado, da navegação, da exploração de outras terras. Eles brigavam entre si, essas duas nações brigavam entre si, então eram inimigas. Porque tratado só se faz quando tem confusão. Quando não tem acordo, aí, bora sentar aqui, bora fazer um tratado, bora fazer um acordo. E esse acordo chamou-se Tordesilhas, por causa daquela vila pequena, nada mais do que 2.000 habitantes, lá na Espanha. Enquanto eles decidiam essas coisas lá, olha, daqui para lá vai ser teu, daqui para cá vai ser meu, então esse foi o tratado que nunca foi respeitado em tempo algum. E nós não sabíamos que nós já tínhamos dono, alguém era dono de nós, alguém era dono dessas terras. E agora chega a Espanha de um lado, chega Portugal do outro, só que eles não podem chegar dizendo assim, olha pessoal, nós vamos socializar com vocês aqui uma coisa que nós fizemos. Lá em Tordesilhas, no dia 7 de julho, nós nos reunimos lá e nós decidimos que essas terras que vocês estão aqui não são de vocês, são nossas, portanto nós viemos tomar conta, nós vamos seguir o nosso propósito. Eles não podiam fazer aquilo, isso era uma tolice muito grande. Eles teriam que chegar com estratégia, dando presentes, somos amigos, somos do bem, estamos aqui para ajudá-los, queremos fortalecer a sociedade de vocês. E assim as coisas foram acontecendo. Não durou 30 anos, começaram a dividir a terra. Capitania tal, capitania tal, capitania tal, foram dividindo e doando para os seus. E os parentes não sabiam o que estava acontecendo. Como é que eu estou colocando fronteiras para a gente? Senão não temos fronteiras.
Daqui para cá é o Pará, daqui para cá é o Maranhão, daqui para cá é Pernambuco. O que é isso? O que é fronteira? E aí discutimos a territorialidade. E aí trazemos para a mesa a territorialidade para discutir. Porque como é que nós podemos ser dono de algo que nós pertencemos a ela? Seria o filho dizer para o pai ou para a mãe: ei, quem manda aqui sou eu. Seria isso o contrário? Mas reforma agrária, não existe reforma agrária para a Índia. Ou existe? Se não existir, mas alguma coisa lá em Portugal está decidindo alguma coisa sobre a reforma agrária lá, ou sobre a agricultura, que hoje consequenciou nessa tal de reforma agrária. Porque ainda que dentro do nosso povo não tenha reforma agrária, mas reforma agrária significa dar terra para alguém. Como a terra não estica, alguém fica sem terra. Então, reforma agrária é dar terra para alguém, significa tirar de outro. Mas para fazer isso aí tem que ter uns interesses. E os interesses sempre vai partir daquele que tem a força, que tem a arma, porque não acreditamos que esta sociedade que fala em direitos humanos, ainda pode discutir isso aqui, direitos humanos, como é que pode? Parece que direitos humanos é uma coisa de outro mundo, alguém que não é humano, que está dizendo assim: olha, eu não sou humano, mas eu quero direito. Porque se fosse humano, eu não precisava reivindicar por direito. Então esse comportamento parece coisa desumana mesmo. Mas não demorou muito tempo, e aí chegaram nestas terras aqui uma infinidade de imigrantes, que hoje tem um presidente imigrante pelo princípio e sanguíneos, que não tem espírito daqui, não é daqui, portanto ele não vai amar, e nem os seus que o elegeram não vão ter carinho por isso, porque não são daqui, a sua raiz não está aqui, o seu espírito não está aqui, sua intenção não está aqui. Porque na sua melhor das folgas, o primeiro lugar que eles procuram são os seus ancestrais. Eles não conhecem essas terras. Mas passou o tempo. Em 1554 até 1567, 13 anos de lutas. 13 anos de lutas. Se reuniu os parentes Tamoio, Tupinambá, Aimoré, parente Goitacá. Não sei, tem alguma coisa acontecendo. Era 1500 e esse pessoal chegou aí. Nós estamos em 1554. 54 anos depois, os parentes entenderam que estava alguma coisa acontecendo de errado nessa terra. E começaram a contar a história. Já dividiram aqui, dividiram ali, tal. Agora estão querendo nos escravizar. O que está acontecendo? Cadê aquela amizade de antes? Não era verdadeira? O que está acontecendo? E esses parentes fizeram a confederação dos tamanhos. Bem, bora acabar com essa história. Começaram a matar fazendeiro, matar imigrante, matar português. Todo mundo que estava na lista começaram a matar. Mas essa revolução, que durou 13 anos, ela acabou por uma doença também vindo da Europa, uma tal de varíola. A gente nunca teve esse negócio. A gente nunca teve essa questão de piolho, a gente nunca teve essa questão de impinche, essas doenças. A gente não tem isso. Mas de repente começou a aparecer essas coisas, gente. E essa prática vinda de fora, que também é adotada hoje, as suas raízes estão aqui entre nós. Ela se prolongou também além da terra. Ela começou a mexer na consciência dos parentes, para que os parentes não se pertencessem. E aí o parente que falou, né, do pertencimento, tirando essa consciência de que você não é o que você é. Ei, você agora é Guarani
filho de Guarani com português, então você não é mais Guarani. Misturou com outro, não é mais. Lá em casa eu tenho na minha UPA, tem 4 jabutis. 4 jabutis. Esses parentes eu trouxe da aldeia. Para questão de familiaridade, para me sentir mais perto deles. Mas só que quando eles chegaram aqui, eles estão comendo banana do agrotóxico, estão comendo mamão do agrotóxico, estão comendo castanha. Castanha não tem do agrotóxico, ainda tem. Mas estão comendo coisas da cidade. Estão comendo a carne do boi que vem do frigorífico. E aqui na cidade a gente se encaixa num sistema, assim, a gente quer respirar de todo canto, parece aquela briga de desenho, só parece a mão puxando para casa, tentando sair, mas é difícil. E agora eles resolveram cruzar. Eu estou preocupado porque o fato deles saírem da aldeia e vir para a cidade, e eles cruzarem aqui, eu estou preocupado porque esse momento vai nascer jabuti. Se o índio, se o parente sai da aldeia, vem para cá para a cidade, tem filho aqui, não é mais índio. Então, pelo mesmo princípio da natureza, então deixaríamos de ser o que somos. Por isso, parente, pertence, se pertence. Porque quando se fala assim, você não é índio, você é ribeirinho. Você não é índio, você é caboclo do Marajó. Isso são nomes criados para tirar a tua convicção de que você não é o que você é, para que você, não sendo o que você é, você não tenha bandeira, você não tenha luta, você não tenha convicções, você não se empenhe para reivindicar qualquer coisa, porque você não é. E aí entrou a história da língua. 1758, Marquês de Pombal decretou que nessas terras não se falasse mais língua indígena, e ele está em 1700, até aqui pertinho de nós, em 1700. A língua mais falada nesse território era Guarani, era Tupi e Guarani. Veja só, está com quase 300 anos. Com quase 300 anos, dizimaram as línguas. Então no Brasil só se fala português, não. Agora conversando. Daí para frente, foi português. Dentro das aldeias, você vai dentro das aldeias e vê os parentes falando português. E pouco a sua língua tradicional. 1960. Transamazônica. Mesmo princípio de lá, das capitanias hereditárias. Abre a Transamazônica e começa a lotear para todo canto. E os parentes são expulsos das suas terras. São expulsos. E esses parentes começam a achar lugar. Em qualquer lugar. Mas era período militar. 4 anos depois, golpe militar. Então, tudo que vai contra esses princípios do estrangeiro, do imigrante estrangeiro, que não tem o amor por essa terra, entra no caminho da dizimação. E graças a Nhanderu, a família Vilas Boas começou a se compadecer. Dentro dos exterminadores apareceu alguém para dizer: não, está errado isso que nós estamos fazendo. Consciência. Porque na menor das intenções, chegava-se nesse território, já viu que tem gente, humanamente. Porque, peraí, nós estamos sacaneando demais com esse povo. Bora ver se a gente consegue viver em paz. A gente vai precisar colonizar isso aqui, precisar explorar isso aqui tudo. Vamos ver alguma forma. Mas não, a forma que encontrar vai destruir mesmo. E hoje, 15% do território nacional, 15% do território nacional está na mão dos parentes. E eu acho que isso é muito. Se 15% está nas nossas mãos, quanto de terra está na mão do opressor? 85%. Isso é pouco? Vocês podem colocar um relatório aqui. Isso é pouco. 85% no território que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem enchente, não tem. Basta apenas os imigrantes e os seus filhos fazerem o que fazem. Acham que rio não é importante. Porque todos os rios, mas todos os rios
servem de esgoto para esta cidade. Todos. E na nossa sociedade, que nós dizemos que não tem reforma agrária, está começando a pensar em reforma agrária. Porque nós temos aqueles parentes que estão bem distantes, que dizem que estão isolados. Isolado é quando o parente sai da sociedade dele e vem para cá. Aí sim está isolado, mas lá não, está totalmente inserido no seu contexto, vivendo a sua vida e produzindo o seu contexto. Agora quando vem para cá, realmente é uma isolação sem tamanho. E essa distribuição de terras que fazem aqui na cidade de forma tão irregular, né, que os parentes apresentaram aqui uma reivindicação muito própria e real. Eu digo primeiro, parentes, que reforma agrária não começa por governo. Desculpe falar assim, mas é o que a gente vê. Reforma agrária começa na tua cabeça, a tua convicção. É aqui que começa a reforma agrária. É aqui que começam as mudanças. Qualquer mudança que vem de fora não é genuína, não acontece. Um dia a gente se cansa dessa mudança e volta ao que era antes. Mas quando ela vem da convicção, o cristianismo ensina isso, né? A religião ensina isso. Que a mudança genuína é aquela que vem da espiritualidade. Nós não temos religião, né? Nós temos uma espiritualidade. Então essa espiritualidade, quando ela atua sobre nós, então ela vai nos convencendo das coisas. E no nosso mundo da ciência, tradicional, é muito difícil a gente separar terra, espiritualidade, sociedade. É muito difícil assim. Quando alguém fala assim, olha, fala sobre isso assim, a gente não consegue, porque está tudo ligado, sabe? Está tudo ligado. A gente vai falando aqui, a gente traz um negócio de lá e vem para cá, vai por aqui assim. Mas não tem separação essas coisas. A nossa espiritualidade nos ensina a ter respeito por aquilo que nos é o alimento, que nos dá o alimento. Como é que pode a gente maltratar aquela que nos sustenta, que tira de lá tirando nossa comida? A gente fica olhando assim, como é que o pessoal que não é parente, eles conseguem viver? Só conseguem viver se for entupindo, destruindo, contaminando, poluindo, cavando, entupindo. Como é que eles conseguem? Parece um extraterrestre. Parece que é de outro mundo. Não pisa no chão porque faz mal, não pega essa chuva porque faz mal, sai desse sol porque faz mal, não faz. Tudo faz mal. De onde esse pessoal será? Mas aí a gente começa a entender. Porque tudo que faz mal para eles é porque eles já sabem que eles destruíram, né? E realmente faz mal. Porque de manhã, lá na aldeia, o parente está gripado, 5 horas da manhã coloca uma fila de parentes para correr. O parente vai correndo todo tremendo, com febre e tudo, vai escorrendo catarro para todo canto. Aí dá uma volta assim, uma meia hora, porque o parente está bem cansado, ainda é de cedo e o garapé está calado a frio, o parente pula ali no garapé. Fica lá no sai da treminha. Vai embora a febre, vai embora a gripe. Mas será que acontece aqui? Então, nesse nosso sistema de vida, a gente fala que isso aí está ameaçado. Porque vai chegar o dia de não ter um lugar para correr para fazer a cura das nossas doenças. Porque agora, dentro da aldeia, temos parentes passando fome, temos parentes com necessidades sociais graves. Aqui no Nordeste, então, no Sul, no Sudeste, as nossas festas, elas são tipo gritos de independência. Ei, me respeite, estou aqui, respeita. Esse discurso que a gente ouve o tempo todo. Porque antes as nossas festas eram de alegria, porque produziu bem o milho, deu tudo certo, a colheita, o filho nasceu saudável, a chuva veio no tempo certo, na quantidade certa. E tudo era motivo de festa, mas hoje não. As nossas festas, ela tem esse grito. Ela tem essa revolta por trás. E isso nos faz muito mal. Muito mal porque corta o nosso elo de felicidade com a nossa espiritualidade. E acontece que quando isso corta, a gente vai começando a perder respeito pela terra. Porque a terra não produziu certo, porque não deu tudo errado, porque tomaram a nossa terra, porque fizeram. Essa nossa luta aqui na cidade, ela parte desses princípios todos.
Mas, como final desta fala, e o que a gente está falando aqui é uma coisa assim de 500 anos. Impossível a gente colocar detalhes aqui, né? E a gente vai se aprofundando cada vez mais nessa história, se aprofundando cada vez mais nesse conhecimento dos ancestrais. E a gente quer que, acima de tudo, você, cada um de nós aqui, né, pelo menos é a conversa que a gente tem conversado na nossa universidade virtual. Nós temos uma universidade virtual, notícia boa, né? O Icaquara, levante-se antes, né? Caminhe, o Icaquara. Então, a gente está fazendo esta luta por um princípio de resgatar o pertencimento. O parente estava falando aqui do pertencimento. Resgatar o pertencimento. O que é resgatar o pertencimento? Meu pai era esse, minha mãe veio daqui, meu ancestral, e vai achando. E vai achando. Quando tu resgatar o teu pertencimento, tu vai perceber que junto com o pertencimento vem o respeito à natureza, à terra, ao ser humano, aos animais, ao vento, a tudo que é o nosso contexto. E aí você se pertence. Com esse pertencimento resgatado, você resgata também a sua espiritualidade, que foi perdida pelas religiões. Porque a nossa espiritualidade, ela não precisa de CNPJ para funcionar. Ela não precisa de estatuto, ela não precisa de regulamentos. Ela é uma ligação nossa, nosso criador, né? Nhanderu, Nhandejiara, Porana, Maíra. Qualquer desses nomes, dependendo da língua. E é importante, né, que você que diz assim, eu tenho sangue de índio na veia, quinto, né? É importante que você honre esse sangue. Porque esse sangue, nossos ancestrais perderam lá no passado, para que nós não pudéssemos nos perder hoje. É necessário honrar essa história. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque isso implica mudar de ideia, mudar de comportamento, mudar de prática. Se você tem que viver como tal. Se você tem sangue, tem que viver como tal. Meu bisavô, minha bisavó era índia e tal. Como é que pode? Você é índio? Não, eu não sou mais índio. E onde foi que cortou esse vínculo? Por que a avó é e o neto não é? Por que o bisavô é e o bisneto não é? Então, ao respeito a esses ancestrais, pertença-se, conviccione-se, venha para a luta, porque esta cidade, nós não estamos na cidade. A cidade que está na nossa aldeia. Transformar a nossa aldeia em cidade. E é importante ter essa convicção. Mais uma vez, muito obrigado. Sané Coelho, bom dia, né? Tecoa Correrê, Sé, Corari. Eu estou acostumado aqui com vocês, né? Meu nome tradicional é Corari, meu nome de cartório, né? Por conta da imposição da FUNAI, o Miguel da Silva Guimarães, é o nome que eu uso só para atender o Estado mesmo, mas nós todos mesmo. Então esqueça esse nome, né? Corari, que significa sol.